Você está pensando em prescrever exercícios terapêuticos para a região do punho e mão? É fundamental que você conheça anatomia, cinesiologia e outras áreas que vão dar base para poder entender o movimento humano e fazer uma prescrição individualizada e com segurança. Nesse vídeo eu vou falar sobre anatomia funcional do punho e mão. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga. Aqui eu abordo os assuntos sobre movimento humano e tudo que dá base para a gente entender os exercícios terapêuticos. Tem vídeo aqui no canal já falando sobre anatomia do ombro, todo o complexo do ombro, também sobre o complexo do cotovelo, e agora chegou a vez de falar sobre o complexo punho e mão. Vamos falar de estruturas tão necessárias, tão imprescindíveis para nós fazermos uma imensidão de movimentos no nosso dia a dia. Começando pelo punho. No punho nós temos duas articulações, a radiocarpal e as intercarpais. Grande parte dos movimentos do punho vai acontecer na articulação radiocarpal, ou seja, a porção distal do rádio se articulando com os ossos do carpo. Essa é uma articulação classificada como condiloide, e nela o rádio se articula com os ossos escafoide, semilunar e piramidal, ESP. Essa articulação vai permitir movimentos no plano sagital, ou seja, a gente consegue fazer a flexão, a extensão e a hiperextensão, assim como movimentos no plano frontal, que são o desvio radial e o desvio ulnar, além da circundução. Nós temos também um disco cartilaginoso que vai separar a cabeça da una dos ossos semilunar, piramidal e rádio. Na articulação radiocarpal, nós temos uma cápsula e ela é reforçada pelos ligamentos radiocarpal palmar, radiocarpal dorsal e colateral radial. Já as articulações intercarpais são articulações de deslizamento que vão contribuir muito pouco para o movimento do punho. Nós temos uma fáscia na região do punho que é reforçada por feixes fibrosos que são chamados de retináculos. Eles vão formar túneis e dentro desses túneis vão passar algumas estruturas muito importantes, como tendões, nervos e vasos sanguíneos. Nós temos o retináculo dos flexores, que vai proteger os tendões flexores extrínsecos, e o nervo mediano, no ponto em que cruzam a face palmar do punho. Já na região dorsal do punho, nós temos o retináculo extensor, que vai formar um túnel para os tendões extensores extrínsecos. E quais são os movimentos que o punho é capaz de realizar? Ele é capaz de fazer movimentos no plano sagital, no plano frontal, bem como também um movimento rotacional. O movimento de flexão do punho é esse. Então, nós temos a face palmar do punho se aproximando da região anterior do antebraço. Fazendo isso aqui, né? Mostrando de frente. Lembrando, né, pessoal, que toda essa descrição dos movimentos é usando como referência a posição anatômica. Então, lembra da referência anatômica sempre que você for descrever um movimento. Voltando aqui, então a extensão é o retorno da flexão e depois nós temos a hiperextensão. Na hiperextensão, a face dorsal do punho se aproxima da região posterior do antebraço. Além disso, nós temos o desvio radial e o desvio ulnar. Então, o desvio radial é quando a mão se movimenta no sentido do polegar. Tem até uma brincadeirinha, né? Um macetezinho que a gente fala para não confundir o rádio com a una. A gente fala que essa daqui, o polegar é a antena do rádio. Quando a mão se movimenta em direção ao polegar, nós temos o desvio radial. O movimento na direção oposta é o desvio ulnar. O movimento da mão que soma essas quatro direções vai produzir a circundução. O punho apresenta uma articulação complexa, com diversos eixos de rotação. Vamos entender mais esses movimentos, assim como os músculos que têm uma função importante relacionada a eles. Quando a gente fala da flexão do punho, quais são os músculos responsáveis? Nós temos o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Nós temos também o músculo palmar longo, que não são todas as pessoas que apresentam. Ele pode estar ausente no antebraço em um ou em ambos os lados, mas quando ele está presente, ele também contribui para a flexão do punho. Os três músculos vão se originar no epicôndilo medial do húmero. O músculo flexor superficial dos dedos
e o flexor profundo dos dedos também podem ajudar na flexão do punho quando os dedos estão totalmente estendidos. Mas se os dedos estão fletidos, eles não conseguem produzir uma tensão suficiente, adequada, por causa da insuficiência ativa. Sobre a extensão e a hiperextensão do punho, os músculos que atuam nesses movimentos são o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Eles têm origem no epicôndilo lateral do húmero. Por isso que quando a gente fala de lesões e inflamações como a epicondilite lateral, a gente sempre vai investigar esses músculos que se originam ali. Nós temos, além disso, outros músculos que ficam na região posterior do punho que podem ajudar na extensão, principalmente quando os dedos estão fletidos, flexionados. E aí a gente fala sobre o extensor longo do polegar, o extensor do dedo indicador, o extensor do dedo mínimo e o extensor dos dedos. Quando a gente visualiza e consegue entender a ação dos músculos nos movimentos de flexão e extensão do punho, fica mais fácil de entender que o desvio radial e o desvio ulnar são movimentos que vão acontecer de acordo com uma cooperação, uma atuação conjunta de músculos flexores e extensores. Para acontecer o desvio radial, nós temos a ação do músculo flexor radial do carpo e os músculos extensores longo e curto radiais do carpo. E para que aconteça o desvio ulnar, nós temos a ação dos músculos flexor ulnar do carpo e extensor ulnar do carpo. E agora vamos falar um pouco sobre a mão. Nós temos uma quantidade considerável de ossos, articulações, ligamentos que compõem a região da mão. Nós temos as articulações carpo-metacarpal, as intermetacarpais, as metacarpofalângicas e as interfalângicas. Conhecendo a anatomia, fica mais fácil da gente associar os nomes das articulações às estruturas às quais elas estão relacionadas. Então, por exemplo, quando a gente fala da articulação metacarpofalângica, pelo nome da articulação a gente já sabe que é o contato entre a superfície distal do metacarpo com a falange proximal correspondente. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas articulações. Vamos começar falando sobre a articulação carpo-metacarpal. Então, analisando já o nome da articulação, nós estamos nos referindo à fileira distal dos ossos do carpo. Então, lembrando lá da anatomia, nós temos duas fileiras de ossos do carpo, a proximal e a distal. É a fileira distal que vai se articular com os metacarpos. E elas têm características diferentes. Então, a primeira articulação, que vai ser o osso trapézio se articulando com o primeiro metacarpo, ela é do tipo célula clássica. Já da segunda à quinta articulação carpo-metacarpal, são articulações de deslizamento. Então, são superfícies diferentes que nós encontramos no polegar, comparadas às demais. E depois nós temos as articulações intermetacarpais, que são articulações entre os 5 metacarpos. Dando sequência, nós temos as articulações metacarpo-falângicas, que são a comunicação da porção distal dos metacarpos com as falanges proximais. Essas são classificadas como articulações elipsoides. As extremidades das falanges são côncavas e os metacarpos apresentam a sua extremidade com as cabeças mais redondas, formando então essa conexão. E elas são bem visíveis, né? Vou colocar aqui, ó, para a gente poder enxergar, que a gente fala popularmente que são esses nozinhos das mãos, são justamente as articulações metacarpofalângicas. Cada uma delas tem a sua própria cápsula e elas são reforçadas por ligamentos colaterais que são bem fortes. Na metacarpofalângica do polegar, nós também temos um outro ligamento dorsal que também dá um bom reforço a essa região. Depois nós temos as articulações interfalângicas, ou seja, são aquelas conexões entre as falanges. Lembrando que do segundo ao quinto dedo nós temos 3 falanges, proximal, a média e a distal, e no primeiro dedo nós temos somente 2, a proximal e a distal. E todas elas são classificadas como articulação em gínglimo. Todas elas também apresentam a sua própria cápsula articular, que é proporcional ao tamanho da articulação, e elas também são mais estabilizadas através de ligamentos. Nós temos o ligamento palmar e também o colateral. A respeito dos movimentos da mão, a articulação carpo-metacarpal do polegar
vai oferecer uma possibilidade de grande amplitude de movimento. Já nas outras articulações carpo-metacarpais, nós temos a possibilidade de um movimento mais discreto por causa de ligamentos limitantes. Na quinta articulação carpo-metacarpal, a gente também tem um movimento um pouco maior. No nível das articulações metacarpofalângicas, nós podemos fazer os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e circundução do segundo ao quinto dedo da mão. A abdução, nesse contexto, é o movimento para longe do dedo médio e a adução é o movimento na direção do dedo médio. Já as articulações interfalângicas vão possibilitar os movimentos de flexão e extensão, podendo ter até uma pequena hiperextensão em algumas pessoas. Nós também temos um grande número de músculos que são responsáveis pelos movimentos realizados pela mão e pelos dedos. Nós temos 9 músculos extrínsecos que vão cruzar o punho e 10 músculos intrínsecos. E esses dois grupos têm pontos de fixação distais ao punho. A gente pode destacar aqui como os principais músculos da mão e dos dedos. No grupo dos extrínsecos, o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar, flexor longo do polegar, abdutor longo do polegar, extensor do dedo indicador, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, flexor profundo dos dedos e flexor superficial dos dedos. Já no time dos músculos intrínsecos, nós temos flexor curto do polegar, abdutor curto do polegar, oponente do polegar, adutor do polegar e também abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, interósseos dorsais, que são 4 músculos, interósseos palmares, que são 3 músculos, e os músculos lumbricais, que somam 4. Uma informação relevante sobre esse tema, principalmente para a gente fazer uma conexão com a prescrição de exercícios terapêuticos. Os músculos flexores extrínsecos do punho têm mais que o dobro de força dos músculos extensores extrínsecos do punho. Nós usamos bastante os músculos flexores para N situações do nosso dia a dia, fazendo movimentos de garra, de pinça. Já os extensores já não exercem tanta força assim. Destacando aqui os músculos flexores do punho mais fortes, nós temos o flexor profundo dos dedos e o flexor superficial dos dedos. Juntos, eles contribuem com cerca de 80% de toda a força de flexão do punho. Eu estou fazendo aqui uma sequência de vídeos falando sobre conteúdos que eu chamei de básico do básico, porque eles não são propriamente de cinesioterapia, mas eles são fundamentais, eles vão nos dar o alicerce, a base, para a gente entender com mais profundidade o movimento humano e ter mais ferramentas para poder fazer a prescrição da forma correta. Então, eu te convido a assistir a playlist completa aqui, o básico do básico, dando essa abordagem geral de todos os segmentos corporais, relacionando anatomia, cinesiologia e dando umas pitadinhas ali, fazendo alguns links, algumas conexões com questões dos exercícios terapêuticos também. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele tenha te ajudado a relembrar alguns conceitos ou aprender, quem sabe, outros novos. Continue estudando aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima!